vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do litisconsórcio. Vocês lembram que nós, no finalzinho da aula passada, começamos a abordar, digamos, o último capítulo relativo ao tema do litisconsórcio, que era do regime, né, do litisconsórcio. E eu estava dizendo então para vocês que para identificar o regime é preciso verificar, antes de mais nada, de que tipo de litisconsórcio se trata, se simples ou se unitário, né? Isso era o primeiro passo fundamental na hora de identificar o regime, se era simples ou se era unitário. E eu tenho a impressão que sobre o simples eu acabei já me aprofundando na aula passada. Eu dizia que se o litisconsórcio é simples, o regime é o da autonomia, em princípio, o que significava dizer que os atos praticados por um não repercutiam, não beneficiavam os demais. Porém, para se ter certeza disso, para se dar uma resposta com segurança, era preciso ler o que o litisconsórcio alegava, para verificar se o tipo de matéria, se o tipo de alegação, de defesa, era específica, pessoal, ou se era de cunho geral. Porque, se de cunho específico, não podia ser aproveitado pelos demais, mas se de cunho geral, sim. Tá? Então, o primeiro passo é verificar se é simples ou unitário. Sendo simples, tem que verificar se a alegação é pessoal ou geral. Pessoal ou geral. Porque a pessoal não se comunica, mas a geral sim. Foi aí que eu acho que nós paramos na aula passada. Então, para a gente poder retomar, eu vou começar falando agora na aula de hoje, aprofundando um pouco mais agora no regime do litisconsórcio unitário. Pois bem, sendo unitário, como todos os litisconsórcios, ao final, têm que chegar no mesmo resultado, naturalmente, aquilo que um faz aproveita a todos, porque, ao final de contas, sendo um litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica una e indivisível, eles andam todos juntos, um por todos, todos por um, andam em grupo. O que um faz afeta sim, aproveita sim aos demais. Porque é claro, né, não sei se isso é óbvio para vocês, mas vejam, se um ato processual pudesse aproveitar a um e não aproveitar aos outros, o que acabaria acontecendo inexoravelmente? Os resultados, a sentença acabaria ficando diferente para eles, o que não é admissível em se tratando de litisconsórcio unitário. Então aqui, não tenham dúvida, o regime é da vinculação. Né, o que um faz beneficia a todos. Mas, nada é tão simples. É preciso também aqui aprofundar um pouco. Para observar o seguinte. Deixa eu mudar aqui de tela, depois a gente volta. Vamos imaginar uma situação de A promovendo uma ação em face de B, C e D. 3 réus, tá? Litisconsórcio, que, digamos, seja unitário. O que implica dizer, já vai formando na cabeça de vocês a ideia de que se é unitário, significa que B, C e D estão integrados numa relação jurídica una, indivisível, né? Imaginem o seguinte, que citados os 3, este réu conteste, e os outros não. Esses 2 ficam revés. Só um contesta. A contestação do B e aquilo que ele alegar aproveita os demais? Sim ou não? Sim, claro. Afinal, todos têm que chegar ao mesmo resultado. Ok. Estamos indo bem. Se ao final o resultado for desfavorável para os réus, e só o B apelar, acolhida essa apelação, os outros também serão beneficiados? Sim ou não? Claro, porque o resultado tem que ser igual para todos. Tá? Estamos indo bem. Mas vamos tentar mais um pouquinho. Se B confessa,
faz uma confissão e os outros dois não, essa confissão se estende aos outros dois que não confessaram? Ih, professor, agora complicou. Será que um confessando e os outros não, aquela confissão do confitente se estende aos demais? É curioso, né? Na maioria das classes que eu tenho perguntado isso, quase que intuitivamente o aluno tende a responder, com razão, que não. E aí vem uma pergunta que é, mas por que quando um contestava ou recorria, todos eram beneficiados? Mas agora, quando um confessa, isso não afeta os outros. Quer dizer, também aqui, que lição a gente pode extrair? Por que, num caso, o ato praticado por um beneficiava a todos? No outro caso, a confissão não vale para os demais? Qual é a regra que a gente pode extrair? Ah, professor, é porque a confissão, sei lá, será que é porque a confissão é pessoal? Não necessariamente, a confissão pode ser de um fato comum. Então, o que muda? Veja se vocês entendem e concordam com o que eu vou dizer. Quando a gente pensa nos atos que uma parte pode praticar no curso de um processo, a gente consegue distinguir duas grandes categorias. Tem atos que a pessoa pratica em seu benefício, atos benéficos, atos favoráveis, atos de defesa dos seus direitos, dos seus interesses. É ou não é? Então, por exemplo, quando o réu contesta, ele está praticando um ato em seu benefício, em seu favor, para se defender. Um ato, digamos, favorável. Quando alguém recorre, a mesma coisa. Recorrer, ninguém recorre para piorar a sua situação, as pessoas recorrem para melhorar. Mas há uma outra categoria de atos que se pode praticar no curso do processo, que são atos contrários ao próprio interesse. Professor, isso pode acontecer? Pode. Querem um exemplo de ato que a pessoa pode praticar que é contrário ao seu interesse? A confissão. O que é a confissão? É o reconhecimento de um fato contrário aos próprios interesses. O reconhecimento jurídico do pedido, quer dizer, o réu, em vez de se defender, vem e diz, reconheço. Isso não é um ato favorável, é um ato desfavorável aos próprios interesses. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte, é preciso, na hora de saber se o ato de um litisconsorte afeta ou não os demais, o primeiro passo é verificar se se trata de um ato, como nós vamos definir, um ato benéfico ou um ato prejudicial. Porque existe um princípio geral do direito, não é nem só do processo civil, é um princípio geral do direito que vai dizer assim, uma pessoa pode ser beneficiada por um ato alheio, mas ninguém pode ser prejudicado por ato alheio. Isso é um princípio geral do direito. Eu posso até ser beneficiado, mas jamais prejudicado. Então, por que quando um contesta ou recorre, todos são afetados? Porque a confissão, porque a contestação e o recurso são atos benéficos, portanto, podem beneficiar mesmo aqueles que não participaram. Mas quando um confessa, isso não pode prejudicar os demais, porque ninguém pode ser prejudicado por ato alheio. Tá? Até aqui, como é que estamos? Então, eu acho que é fácil identificar, não sei se vocês vão sentir alguma dificuldade nisso, acho que é fácil da gente separar quais atos são benéficos, quais atos não são benéficos, quando alguém os pratica. Os benéficos valem para todos. Os maléficos não valem, não se estendem aos demais. Agora, momento importante da aula, e um pouquinho mais complicado, prestem atenção aqui um minuto. Se vocês olharem aqui para a lousa um pouquinho nessa situação da confissão,
Agora, muita atenção, gente, olhem para cá. Vocês me disseram, com toda a razão do mundo, que quando o B confessa, portanto, pratica um ato negativo, vamos dizer assim, isso não prejudica os demais, tá certo? Por outro lado, nós já sabemos que, em se tratando de litisconsórcio unitário, o resultado tem que ser o mesmo, não só para esses dois, o resultado tem que ser o mesmo para os três. Ora, se a confissão não pode valer para esses dois, e o resultado tem que ser o mesmo para os três, isso significa que essa confissão não pode ser eficaz, não pode produzir efeitos, nem mesmo para o confitente. Por que não? Porque se ela produzir resultados para o confitente, mas não produzir resultado para os demais, os resultados acabariam sendo díspares, diferentes, o que não se admite no regime do litisconsórcio unitário. O que significa dizer que se o ato é prejudicial, não só ele não vale para os demais, como ele não valerá, não será eficaz, nem mesmo para quem o praticou. Do que se extrai, então, a brilhante conclusão, veja se vocês concordam comigo, com o seguinte, veja se vocês entendem essa frase, no regime do litisconsórcio unitário, é dele que nós estamos falando, se o ato é benéfico, basta que um o pratique, que todos serão favorecidos, beneficiados. Já se o ato é prejudicial, ou ele é praticado por todos em conjunto, ou ele não vale para ninguém. Né? Daí a regra do ou um por todos e todos por um. Não tem como um ato valer para alguns e não para outros. Né? Então vocês entenderam? Se o ato é favorável, benéfico, um só que pratique beneficiará a todos. Agora, se o ato é prejudicial, não. Ele tem que ser praticado, sendo prejudicial, pelo grupo todo. Senão ele não vale para ninguém. Tá? Vejam só para ilustrar isso aqui melhor para vocês, deixa eu fazer assim. Olhem um pouquinho mais para a lousa aqui. Se o litisconsórcio, em vez de unitário, fosse simples, se o litisconsórcio, em vez de unitário, fosse simples, e um confessasse e os outros dois não, a confissão desse um se estenderia aos outros dois? Jamais, ninguém pode ser prejudicado por ato alheio. Mas, sendo simples, a confissão seria eficaz para o próprio confitente? Aí seria, porque no simples os resultados podem ser diferentes. Tá? Então, no simples ela vale para o confitente. Mas se o litisconsórcio é unitário, ela não pode valer nem mesmo para ele. Fui claro? Bom, então, depois de toda essa ladainha da aula passada e da aula de hoje, a gente pode estabelecer o seguinte. Quando vocês estiverem examinando um processo, qualquer, um processo prático, e alguém perguntar para vocês, doutor, doutora, me diz uma coisa, tem 5 réus nesse processo. Será que se um fizer uma coisa, os outros vão ser afetados? Para vocês responderem qual é o primeiro passo, verificar de que tipo de litisconsórcio se trata, isto é, se ele é simples ou se ele é unitário. Se simples, em princípio, é o regime da autonomia. Mas que mais? Qual é o segundo passo? Ler o que está sendo alegado para ver se é matéria pessoal, específica, ou se é matéria geral, porque se for matéria geral, se estende, comunica-se também aos demais. Em contrapartida, se o litisconsórcio for unitário, o que se precisa verificar é se o ato praticado é
benéfico ou não, benéfico ou prejudicial. Se benéfico, ainda que só um pratique, todos serão favorecidos. Se maléfico ou prejudicial, só valerá se praticado pelo grupo ou em conjunto. Tá? É isso. Tudo bem? Então, se vocês sabem isso, vocês sabem tudo do regime do litisconsórcio. Esse é o último capítulo que a gente tinha para falar do litisconsórcio, o que significa que a gente já vai mudar de assunto. Antes, no entanto, deixa eu só comentar com vocês o seguinte, porque eu já vi perguntar isso uma vez em concurso. Hoje em dia, atualmente, né, vocês vão encontrar na jurisprudência, na doutrina também, que admite-se no Brasil, tem se admitido, tem se aceitado no Brasil a formação de um tipo de litisconsórcio que antigamente não se aceitava, que é a figura, não sei se vocês já ouviram falar, do litisconsórcio alternativo. É uma figura relativamente nova, mas que eu acho que tem mesmo que ser alternativo, que eu acho que tem mesmo que ser admitido no Brasil. O que é o litisconsórcio alternativo? Em que ele difere dos demais? É bom vocês ficarem atualizados a respeito disso, até porque tem importância prática. Gente, um minutinho. No litisconsórcio comum, no tradicional, no que não é alternativo, quando, por exemplo, um autor move uma ação de cobrança, por exemplo, contra 2 réus, tá? Isso significa dizer que o autor está pedindo ao juiz que os 2 réus, X e Y, sejam condenados naquela ação de cobrança. Significa, portanto, dizer que os 2 réus são partes legítimas para responder a uma ação de cobrança e que o autor pede ao juiz que, ao final, julgue procedente o pedido em relação aos 2 e condene a ambos ao pagamento da dívida, certo? É assim que é o litisconsórcio comum, o litisconsórcio tradicional. Esta figura do litisconsórcio alternativo foi criada para resolver algumas situações em que, no momento da propositura da ação, é impossível ou é muito difícil, muito oneroso para o autor, saber, dentre 2 ou mais pessoas, quem é o verdadeiro devedor. Existem situações, eu já vou dar exemplo, em que no momento que a pessoa propõe a ação, ela tem dúvida razoável, se quem deve é X ou Y. Por exemplo, então vamos pegar uma situação concreta que eu já encontrei na minha atividade prática. Havia uma pessoa que morava num apartamento. Tá? Então, comprou o apartamento, estava ali morando, feliz da vida, satisfeito. Num determinado dia, esse morador percebeu que estava havendo um grande vazamento no seu apartamento, que estava estragando todos os seus móveis. E resolveu mover uma ação contra o responsável pelo vazamento, primeiro para obrigá-lo a consertar o vazamento, e segundo para reparar os danos. Só que surgiu um impasse nesse momento, que era o seguinte: de onde vem o vazamento? Às vezes é fácil descobrir, mas às vezes não. Pelo seguinte, não sei se vocês sabem como é que funciona a estrutura de um edifício, mas normalmente, pelo menos em regra, existe uma coluna central, e essa coluna central é área comum, pertence ao prédio, a todos os condôminos. Portanto, o responsável pela coluna central é o condomínio. Mas desta coluna central saem as ramificações que vão até os apartamentos para distribuir a água. E as ramificações não são área comum, as ramificações pertencem ao proprietário das unidades. Ora, se o vazamento tem origem na coluna central, quem é que responde? O condomínio. Se o vazamento tem origem na ramificação, quem responde? O proprietário do apartamento onde a ramificação se encontra. Bom, dá para saber a origem? Dá, mas normalmente precisa quebrar.
ou precisa fazer uma perícia complexa, etc. O que significa dizer que é complicado, né? Pode haver, em casos assim, uma dúvida razoável, difícil de sanar nesse momento. Então, o que se tem admitido? Que em casos assim, em que há uma dúvida razoável sobre quem deva figurar como réu, admite-se, nesse caso, a formação não do litisconsórcio comum, em que se pede a condenação de 2 ou mais réus, mas do litisconsórcio alternativo. Então, a vítima, nesse caso, admite-se que ela propõe a ação contra quem? Contra o condomínio e contra o vizinho do andar de cima. Só que na petição inicial, gente, essa é a peculiaridade, é isso que causa uma certa perplexidade. O autor vai explicar tudo para o juiz e não vai pedir a condenação do condomínio e do vizinho. Ele vai pedir, daí o nome litisconsórcio alternativo, ele vai pedir a condenação do condomínio ou do vizinho, conforme o que ficar apurado no curso do processo, no curso da instrução, conforme o que for revelado, por exemplo, pela prova pericial a ser realizada no curso do processo. É uma situação estranha, porque rigorosamente, qual que é o segredo aqui do litisconsórcio alternativo? Veja se vocês entendem isso. Rigorosamente, um desses réus vai ser, ao final, parte ilegítima. Mas, professor, se um dos réus vai ser parte ilegítima, como é que a gente deixa ele? Como é que a gente deixa o autor propor de antemão uma ação, sabendo que um dos réus é parte ilegítima? O problema é que no momento da propositura, a gente ainda não sabe, nem tem condições de saber o quê? Qual réu aqui é parte ilegítima? Isso aqui só vai ficar apurado ao longo no curso do processo. Tá? É claro, gente, deixa eu ser específico aqui. É claro que isso não deve ser admitido pelo Poder Judiciário sempre ou em qualquer circunstância. Isso só deve ser admissível nos casos em que o juiz perceber que, de fato, é ou impossível, ou muito difícil, ou muito problemático, saber, no momento da propositura da ação, quem é o verdadeiro legitimado. Tá? E aqui surge até um problema, só para concluir esse raciocínio, surge até um problema relativo a honorários advocatícios. Pelo seguinte, vamos imaginar, gente, que ao final se conclua que o vazamento, o responsável, o culpado pelo vazamento era o condomínio. Tudo bem? Bom, isso significa dizer que o resultado do processo vai ser procedente em relação ao condomínio e provavelmente extinto, sem julgamento do mérito, em relação ao vizinho, né, ao morador vizinho. Como é que ficaria a distribuição de honorários advocatícios aqui? Quem que vocês condenariam a pagar quem? Quer dizer, o condomínio vai pagar para o vizinho, isso me parece claro, porque foi procedente a ação. Mas quem que vai... Perdão, o condomínio vai pagar para a vítima. Agora, quem que vai pagar os honorários advocatícios do vizinho? É a vítima? Afinal de contas, ela moveu a ação contra o vizinho, que era parte ilegítima. Mais uma vez aqui predomina o entendimento de que os honorários advocatícios são regidos pelo princípio da causalidade. Quem é que deu causa ao problema todo? Foi o condomínio. Ah, professor, mas a vítima moveu a ação errado contra o vizinho. Mas ela não tinha como saber, no momento da propositura da ação, quem era o verdadeiro culpado. Portanto, ela se valeu de um direito de formar o litisconsórcio alternativo. A culpa não é da vítima. A culpa de tudo é do condomínio. Então, o condomínio vai ter que pagar os honorários da vítima e os honorários do vizinho. Tá? Por conta do princípio da causalidade. Então, para concluir, sim, hoje em dia a jurisprudência mais atualizada admite, em situações excepcionais, quando houver fundada dúvida
no momento da propositura da ação, a respeito de quem deva figurar no processo, admite-se a formação do litisconsórcio alternativo, em que se pede não a condenação de todos os litisconsórcios, mas a condenação de um ou outro. Tá? Tudo bem? Com isso, a boa notícia é que nós terminamos, e aparentemente sem grandes traumas, espero, o tema do litisconsórcio, que é considerado um assunto complexo e difícil, mas parece que foi superado. Uma notícia que não é tão boa é que quando termina o litisconsórcio e os alunos respiram aliviados, dizendo, ufa, acabou essa matéria complicada, vem uma outra na sequência que não é muito simples. O que nós vamos estudar a partir de agora? Lembrem-se que nós estamos ainda no capítulo do Código de Processo Civil que trata das partes e seus procuradores. O litisconsórcio entrou nesse capítulo porque trata da pluralidade de partes. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar a possibilidade de, num processo que está em andamento, alguém que não figura como parte, portanto, alguém que é um terceiro, ser admitido a participar do processo. Vocês já devem estar identificando, portanto, qual será o nosso tema. Intervenção de terceiros. Tá. Só para vocês terem uma ideia, numa recente pesquisa feita em concursos, é a matéria mais perguntada de todas, dentro do processo civil, naturalmente. Tá? Intervenção de terceiros. Bom, o nosso Código de Processo Civil tem um capítulo que aborda a intervenção de terceiros, né, na parte inicial do Código de Processo, no livro 1. A única coisa, eu diria para vocês, simples a respeito de intervenção de terceiros é o conceito. Quer dizer, o que é intervenção de terceiros? A gente pode muito genericamente dar uma definição dizendo que intervenção de terceiros consiste na possibilidade de um terceiro ser admitido num processo em andamento. Tá? A possibilidade de um terceiro ser admitido num processo em curso, em andamento. Então, eu espero não estar falando nenhuma novidade aqui, mas intervenção de terceiros pressupõe que já exista um processo em andamento. Professor, não diga. Claro, né, gente? Senão o sujeito vai intervir onde? Se não tem um processo em andamento, ele não teria nem onde intervir. Então, o que nós temos que pressupor é, existe um processo, que tem lá os seus participantes, e alguém que está fora. E a partir de um determinado momento, este terceiro, por uma série de razões, por uma série de circunstâncias, poderá ser admitido, ingressando nesse processo que está em andamento. Se vocês olharem o nosso sistema, vocês vão ver que ele enumera. O nosso sistema, o nosso Código de Processo Civil previu 5 hipóteses tradicionais de intervenção de terceiros, que eu vou colocar mais ou menos na ordem que a gente vai estudar. Vocês vão ver que no Código nós vamos encontrar a assistência, a denunciação, velho problema, até hoje as pessoas erram, isso não é possível. Denunciação da lide ou denunciação à lide? Será que é denunciação a, ou da, ou a, ou na, ou cá, sei lá. Bom, por exclusão, né? Acho que na e cá, realmente não. Ficamos a, da ou a. Com crase. Bom, a sem crase nem pensar. Ficamos em denunciação da e a. Gente,
está escrito no código. Está escrito. É denunciação da lide. Porque, na verdade, essa expressão é uma redução, uma abreviação de uma expressão maior, que é: as partes, autor ou réu, fazem a denunciação da lide a o terceiro. Tá? Denunciação da lide ao terceiro. Lide não é sujeito, é objeto. Fazem a denunciação da lide a alguém. Tá? Fazer a denunciação da lide. Ótimo, da lide. Depois nós vamos ter o chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Depois nós vamos ter a oposição. E, por último, a nomeação à autoria. Tá? Essas são as 5 hipóteses que foram previstas pelo Código de Processo Civil na condição de intervenção de terceiros. Bom, existem, além dessas 5, existem outras, em outras circunstâncias, um terceiro pode entrar no processo. Por exemplo, quando nós estudarmos recursos mais para frente, nós vamos ver que em determinadas circunstâncias, um terceiro que não participava pode entrar no processo só para recorrer. Isso chama-se recurso de terceiro prejudicado. Não tenham dúvida, é uma hipótese de intervenção de terceiros, porque o terceiro vem, ele não estava no processo e ele entra só para recorrer. Por que eu não incluo o recurso de terceiro prejudicado? Primeiro, porque o Código não tratou do recurso de terceiro prejudicado entre as hipóteses de intervenção de terceiro. E depois, para a maioria da doutrina, o recurso de terceiro prejudicado nada mais seria do que uma espécie de assistência na fase recursal. Então, os mesmos requisitos que se exige para entrar como assistente, exige-se para recorrer como terceiro prejudicado. Então, a maior parte da doutrina não considera o recurso de terceiro prejudicado como uma categoria autônoma, mas sim como uma forma de assistência. Em alguns tipos de circunstâncias, existe uma forma de intervenção de terceiros, que é o amicus curiae, que nós não vamos estudar, porque cabe só num tipo específico de ação que refoge um pouco aqui dos nossos interesses. Tá? Enfim, o Código aborda como intervenção de terceiros essas 5 situações. Cada uma com as suas características, peculiaridades, requisitos, consequências, etc. Antes de começar a estudá-las, deixa eu fazer 2 ou 3 observações de caráter geral. Gente, primeira observação, muito importante. O campo onde existem essas formas de intervenção de terceiros é o habitat natural, vamos dizer, dessas 5 formas de intervenção de terceiros é o processo de conhecimento. Nós estudamos, quando eu falei de processo aqui, eu falei que existem 3 tipos de processo no nosso ordenamento jurídico: o de conhecimento, o de execução e o cautelar, com finalidades bastante diferentes. O de conhecimento serve para dizer o direito, afastar, dizer quem tem razão. O de execução serve já para satisfazer o credor. E o cautelar só serve para mera proteção. Pois eu vou repetir, essas formas de intervenção de terceiros existem, são admissíveis no processo de conhecimento tão somente. No processo de execução, não. Não cabe nem assistência, nem denunciação, nem chamamento, nem oposição, nem nomeação, nenhuma espécie de intervenção de terceiros em processo de execução. Tá? Nem no processo cautelar. No processo cautelar, o que se admite em caráter excepcional é o seguinte:
Como o processo cautelar está sempre associado a um processo principal, o que se tem admitido é, se o terceiro puder entrar como assistente no principal, nada impede que ele já seja admitido como assistente no processo cautelar. Então, o que se tem admitido é, deixa eu ver se eu fui claro, no processo de conhecimento, os 5. No processo de execução, nenhum. E no processo cautelar, excepcionalmente, a assistência e só. Tá. Ótimo. Ótimo. A segunda observação que eu faço em caráter geral é muito importante, né? Para aí a gente já começar a aprofundar. Dentro desse universo de espécies de intervenção em terceiros que eu pus na lousa, a gente consegue identificar e distinguir 2 grandes categorias de intervenção de terceiros. Quais? Olha aqui. Existem espécies de intervenção em que a iniciativa da intervenção é do próprio terceiro. É o terceiro que, descobrindo a existência do processo, pede, solicita ao juiz, requer o seu ingresso. Caso em que a gente diz que há intervenção de terceiros voluntária. Eu acho que o nome aqui é bem sugestivo. Voluntária porque é o terceiro que toma a iniciativa e pede para entrar. Tá? Por outro lado, existe uma segunda categoria, uma segunda espécie de intervenção de terceiros, em que o terceiro está lá no canto dele, não quer ser incomodado, não quer participar, mas uma das partes pede ao juiz que traga, ainda que contra a vontade, o terceiro para o processo. Tá? Então, aí a iniciativa não provém do terceiro, mas sim da parte que chama, traz para o processo o terceiro. Caso em que a gente diz que há intervenção de terceiros provocada, é a expressão. Portanto, dentro do universo de espécies de intervenção de terceiros, existem as voluntárias e as provocadas. Pois bem, me ajudem um pouco agora aqui. Voltemos aqui para o nosso quadro. Pensando na assistência. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros voluntária ou provocada? Sempre voluntária. É o terceiro que pede para entrar como assistente, nós vamos ver para ajudar uma das partes. Denunciação da lide. Não tenham dúvida, é uma forma de intervenção de terceiros provocada. Porque qualquer das partes é que vai fazer a denúncia. Lembre, fazer a denunciação da lide ao terceiro. Chamamento ao processo. Bom, esse, se vocês prestarem bastante atenção no nome, vocês vão ver que a resposta está dada, né? Chamamento ao processo é uma forma de intervenção provocada. Muito bem. Oposição. Se vocês pararem para pensar, o nome também ajuda. Vocês acham que as partes trazem o terceiro para fazer oposição? Ou é o terceiro que vem? Claro, ela é voluntária. E por último, a nomeação autoria é uma forma de intervenção de terceiros provocada. Tá? Deixa eu já falar uma coisa importante para vocês aqui, então. Dentro desse universo de 5 categorias, de 5 espécies, 3 são provocadas e 2 são voluntárias. São voluntárias, assistência e oposição. São provocadas, denunciação, chamamento e nomeação autoria. Tranquilo. Tá? Agora, o que eu ia falar é que
Talvez a dificuldade da intervenção de terceiros, gente, resida no fato de que cada uma dessas formas de intervenção tem as suas particularidades, os seus detalhes, etc. Lamento, não tem jeito, a gente tem que estudar uma por uma, conhecer os detalhes de todas elas e assim por diante. Tá? Então a gente começa pela assistência. Assistência, vocês vão ver que interessante que é essa figura processual. Assistência. Curiosamente, se vocês abrirem o Código de Processo Civil de vocês com calma depois, vocês vão verificar que essa figura, esse instituto da assistência, foi tratado pelo legislador fora do capítulo da intervenção de terceiros. A assistência não está tratada dentro do capítulo, está tratada junto com o litisconsórcio, fora do capítulo da intervenção de terceiros. A partir do artigo 50 até o artigo 55, se não me engano, é que vai tratar da assistência. O que, obviamente, vai dar ensejo à seguinte pergunta. Professor, pergunta que foi muito feita nos anos 70, quando o Código entrou em vigor. Professor, se o Código tem um capítulo dedicado à intervenção de terceiros e a assistência foi tratada fora desse capítulo, isso não significaria dizer, então, que o nosso legislador não considerou a assistência como uma das espécies de intervenção? Não tem um significado? É que não dá para a gente usar o critério geográfico para definir um instituto. Não é porque a assistência está fora do capítulo de intervenção de terceiro que ela deixa de ser uma hipótese em que um terceiro é admitido no processo. Então, assim, sim, ela está fora, mas ela continua sendo, sim, forma de intervenção de terceiros e, aliás, das mais típicas, porque é um terceiro que é admitido no processo. Tá? Então, professor, por que ela está fora? Por um equívoco. Mas, professor, na legislação há equívocos? Há. Tá? Há. Então, está fora do capítulo por um equívoco. Talvez agora já entrando no que nos interessa, o que é importante de vocês saberem já é o seguinte, vocês veem, já são 5 espécies de intervenção de terceiros. Nós estamos estudando a primeira, pois essa primeira figura aqui, assistência, já se desdobra em 2 subespécies. Existem 2 tipos de assistência, cada qual com as suas características, parará, parará. Quais são as 2 espécies de assistência que existem no nosso ordenamento jurídico? Existe a assistência simples, é um tipo, e existe a assistência litisconsorcial, que é outro tipo. E muita gente, até hoje, tem dificuldade para identificar quando que a assistência será simples, quando que ela cabe, quando que ela será assistência litisconsorcial. Eu não quero que vocês fiquem com essa dúvida. Então, o que nós vamos fazer? Qual a nossa tarefa? Primeiro nós vamos estudar a simples, depois nós vamos estudar a litisconsorcial, para depois, com mais elementos, podemos comparar as duas. Vocês vão ver que não tem nada a ver, não tem como confundir. Tá? Mas vamos por partes. Vamos começar primeiro com a assistência simples. Tá? Depois a gente fala da outra. Assistência simples primeiro. Gente, se vocês têm boa memória, vocês sim, se vocês têm boa memória, vocês vão se lembrar que para o terceiro poder pedir e ser aceito para entrar num processo como assistente simples, ele tem que preencher um determinado requisito fundamental. Qual? O que o juiz tem que olhar na hora de deferir o ingresso de alguém como assistente simples? Se esse terceiro tem o quê em relação ao processo? Isso.
vamos dizer assim, o assistente simples precisa ter interesse. Mas esta palavrinha, interesse, ela é correta, mas ela não é suficiente. Porque podem existir vários tipos de interesse. Por exemplo, não tenham dúvida que se tem um processo entre A e B, a mãe de B deve ter interesse no processo, curiosidade, torcer para o filho dela ganhar. Mas nós vamos admitir a mãe como assistente do filho, só porque é mãe? Não. Esse tipo de interesse, como vamos chamá-lo, interesse maternal, não é suficiente. É preciso ter um tipo de interesse. Qual? É uma palavrinha que a gente acha que não tem relevância, porque a gente usa tanto no dia a dia que é preciso, ouçam bem essa expressão, porque ela é uma expressão técnica, que o terceiro tenha interesse jurídico. Esse jurídico não está à toa. Tá? Não é porque é um processo, é interesse jurídico em que a sentença, interesse jurídico. Tá? Interesse jurídico no quê? Interesse jurídico em que a sentença venha a ser favorável a uma das partes. Ou seja, é um terceiro que não é indiferente ao resultado, ele não é parte. Por enquanto ele é um terceiro. Mas ele não é indiferente ao resultado do processo, porque ele tem interesse jurídico em que a sentença seja favorável, ou ao autor, ou ao réu, dependendo do caso. Então ele vai pedir ao juiz para entrar para quê? Olha o nome dele, assistente. Para assistir, no sentido de ajudar, aquele que ele deseja que vença, a vencer. Ele vai auxiliar, ajudar, porque ele tem interesse jurídico, ele vai auxiliar uma das partes. Agora, eu brinquei com vocês dessa coisa do interesse jurídico, interesse da mãe, para observar o seguinte, gente. O ponto crucial do assistente simples, o ponto mais importante onde eu quero me deter com vocês é o seguinte, mas afinal, professor, o que é interesse jurídico? A palavra jurídico traduz uma coisa relativa a direito, né, relativa ao poder judiciário, não sei. Mas precisa ter um pouco de cuidado, porque interesse jurídico é uma expressão técnica, que eu vou tentar explicar para vocês. Eu considero que a minha tarefa é fazer um recorte no conceito de interesse jurídico, isolando o que é interesse jurídico de outros tipos de interesse. Interesse econômico, interesse patrimonial, interesse social, interesse sei lá do quê. Tá? Então, como que a gente faz para saber se um interesse é jurídico ou não? Porque só se ele for jurídico é que o terceiro poderá ser aceito como um assistente simples. Tudo bem? Quando eu estou insistindo nisso, porque quando eu estava na faculdade, sei lá, segundo, terceiro ano da faculdade, que eu fui estudar isso pela primeira vez, alguns professores falavam do interesse jurídico como se fosse a coisa mais fácil e óbvia do mundo, identificar quando o interesse é jurídico e quando ele não é. E a coisa não é tão simples. Tá? Ou pelo menos no começo não é tão simples. Vamos lá. Professor, o que é interesse jurídico? Para vocês entenderem isso, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu gosto a gente dá alguns exemplos para deles extrair as regras fundamentais. Vamos começar pela situação mais banal. Imaginem vocês que A celebre com B um contrato de locação. Ótimo. Não pode haver situação mais banal do que essa. Né? A e B têm um contrato de locação. E vamos imaginar que, feita a locação, B, por sua vez, locatário, celebre com C um contrato de sublocação, como a lei permite. Né? Existe o contrato de sublocação. Todo mundo enxerga, então, espero, que existem dois contratos aqui na lousa. Interrelacionados. Existe um contrato de locação entre A e B,
e um contrato de sublocação entre B e C. Reparem, antes de eu ir adiante, que não existe nenhuma relação jurídica direta entre A e C. São duas relações interligadas, mas diferentes. A e B, B e C. Tudo bem? Ótimo. Vamos imaginar, no entanto, que a partir de um certo momento o A queira o imóvel de volta, para uso próprio, por exemplo. Tá? Ou por alguma razão o A quer, o locador quer o imóvel de volta. Ele então vai ter que mover contra o réu que tipo de ação, senhores advogados? Despejo. Né? Sempre que existe um contrato de locação e se quer rescindir o contrato de locação, a ação adequada é a ação de despejo. Agora, reparem o seguinte, espero que vocês entendam isso. A ação de despejo proposta pelo locador terá como réu o locatário. Por quê? Por que só vai ser entre A e B, não vai incluir C no polo passivo? Porque não existe, acabei de dizer, relação jurídica direta de A com C. A ação de despejo é de A com B. O que significa dizer, então, que o sublocatário será um terceiro. Mas vocês hão de convir comigo que ele será um terceiro para quem o resultado do processo não é indiferente. Por quê? Porque ele sabe que se for rompida a locação, inexoravelmente terá que ser considerada rompida também a sublocação, porque é um contrato derivado. Não é possível subsistir a sublocação se for rompida a locação. Então, o sublocatário torce para que a ação de despejo tenha qual resultado? Que a ação de despejo seja julgada improcedente, porque aí fica mantida a locação e, consequentemente, poderá ficar mantida também a sublocação. Portanto, o terceiro aqui torce para um determinado resultado. A pergunta é, será que ele precisa ficar torcendo de fora? Tomara que seja improcedente, tomara que seja improcedente, vou acender uma vela. Ou será que ele pode pedir para entrar no processo, para auxiliar, ou mais precisamente, para assistir o réu? Pode ou não pode? Então, eu quero usar esse nosso primeiro exemplo para mostrar para vocês o seguinte. É a primeira oportunidade que eu tenho para dizer isso. Para nós podermos responder a essa pergunta, nós temos que verificar se o sublocatário tem ou não tem interesse jurídico. Como é que a gente identifica se alguém tem ou não tem isso? Nós temos que formular 3 perguntas. Verificar 3 coisas, 3 perguntas. Antes de dizer quais elas são, eu já digo o seguinte: se a resposta para elas para as 3, for sim, é porque ele tem interesse e pode entrar. Se a resposta a qualquer uma das 3 for não, está barrado o ingresso. Tá? Então, quais são as 3 perguntas para identificar quem pode ser assistente simples? Primeira pergunta. Vocês vão ver que elas são relativamente fáceis. Primeira pergunta. Tem o terceiro que quer entrar? Tem o terceiro relação jurídica com alguma das partes? É a primeira pergunta. Tem o terceiro alguma relação jurídica com alguma das partes? No nosso caso concreto aqui, tem o terceiro relação jurídica com alguma das partes? Qual é a resposta? Sim. Qual relação? Contrato de sublocação. Segunda pergunta, também fácil. Essa relação jurídica do terceiro é diferente da que está sendo discutida no processo? Essa relação é diferente da que está sendo discutida no processo?
Qual é a resposta aqui, gente? O contrato de sublocação é um contrato diferente do de locação? Resposta, sim. Tá? Podem ser interligados, mas são contratos diferentes. Inclusive porque tem participantes diferentes. E aqui vamos ver se vocês acertam isso. Por que para o terceiro entrar como assistente, ele tem que ter relação jurídica com uma das partes diferente da que está sendo discutida no processo? Porque se não fosse diferente, mas fosse a mesma, o seu ingresso não seria como assistente, e sim como parte, como litisconsorte. Tá? Então, o terceiro precisa ter relação, sim, com alguma das partes, mas diferente daquela que está sendo discutida no processo. E aí vem a terceira pergunta, que é talvez a mais, não sei se mais importante, mas é a mais, é que eu destaco mais, para vocês entenderem o porquê da assistência, que é o seguinte: o resultado do processo em andamento, portanto, a procedência ou improcedência, poderá repercutir, afetar, prejudicar, essa palavra eu acho que é talvez a mais, o resultado do processo poderá prejudicar a relação jurídica com o terceiro? Sim ou não? Qual é a resposta? Claro que sim, porque se o resultado for o de procedência, fica prejudicada, rompida, desfeita a sublocação. É aí que está o interesse, né? Por que o terceiro quer entrar? Porque ele sabe que dependendo do resultado, a sua relação jurídica ficará prejudicada. Então vejam, 3 perguntas, todas de fácil, pelo menos nesse exemplo, de fácil solução. O terceiro tem relação com uma das partes, diferente da que está sendo discutida no processo. Mas o que ficar decidido no processo pode prejudicar essa relação com o terceiro. Tá? Bom, esse é o exemplo, talvez... Bom, portanto, como a resposta às 3 perguntas foi sim, isso significa que o sublocatário, se quiser, lembrem que a assistência é sempre uma forma de intervenção voluntária, o sublocatário, se quiser, pode pedir para entrar como assistente do locatário e ajudar esse locatário. Tá? Não se preocupem em saber como que ele pode ajudar, que isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Deixa eu dar um segundo exemplo agora, que eu acho também muito útil, que vai nos ajudar a extrair algumas regras. Imaginem vocês agora outra situação banal, que A seja credor de B, vamos chamar credor de B, portanto B devedor, pela dívida X. Tá? Então existe também situação banalíssima, relação de crédito e débito entre A e B, dívida X. Mas imaginem ainda que este mesmo devedor deva também para C a dívida Y. Tá? Então é uma hipótese cada vez mais comum de pessoa que deve para 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Aqui então ele deve para A, que vou chamar de credor 1, a dívida X. E deve para C, credor 2, a dívida Y. Entenderam? Bom, e daí, professor? Vamos imaginar que o credor 1 promova contra o devedor uma ação de cobrança. Cobrança. Cobrança do quê? Da dívida X. Tá? Ação do credor 1 para cobrar a dívida X. Reparem que o credor 2 está de fora. Certo? Agora vem um ponto importante, gente. Não sei se vocês enxergam isso, mas para o credor 2, o segundo credor, é mais interessante que a ação ajuizada pelo credor 1 venha a ser julgada como improcedente. Será que todos percebem isso? Por quê, professor? Porque se ela fosse julgada procedente,
então o devedor teria que pagar a dívida X ao credor 1, com o que o seu patrimônio sofreria uma diminuição. Dependendo do tamanho da dívida, correr-se-ia até o risco de o devedor tornar-se insolvente, se a dívida for muito grande. O que significa, então, que este devedor terá menos recursos, menos condições de pagar a dívida do credor 2. Então, é claro que um segundo credor torce para que a dívida, ou que a ação julgada pelo primeiro credor, seja julgada improcedente. Como é que estamos até aqui? Agora, a pergunta é, será, então, que o segundo credor pode pedir para entrar como assistente do devedor? O que é que vocês acham? Bom, eu estou dando este tempo que é para vocês se fazerem 3 perguntas, né? Em vez do chute. Sim ou não? Então, vamos pensar, coisa interessante, sobretudo a terceira pergunta. Vocês vão ver que a pergunta que pode gerar um pouquinho mais de dúvida é a terceira. Bom, primeira pergunta, voltemos aqui para a lousa. O terceiro tem relação jurídica com alguma das partes? Sim ou não? Resposta, sim, ele é credor do réu, dívida Y. Então, vejam que a primeira pergunta é muito fácil, é ridícula. Sim, o terceiro tem relação jurídica com o réu. Segunda pergunta, que também costuma ser bem ridícula. Essa relação jurídica é diferente da que está sendo discutida no processo? Sim, aqui é dívida Y, aqui é dívida X, são dívidas diferentes. E aí vem a terceira pergunta, que é a mais interessante, a mais importante, que é a seguinte: o resultado deste processo pode afetar, prejudicar a dívida com o segundo credor? Sim ou não? Em algumas classes, alguns alunos têm respondido sim, outros não, mas muitos respondem, depende do tamanho da dívida, se ela vai deixar o devedor insolvente ou não. Gente, eu gosto desse exemplo porque me permite dizer o seguinte: prestem bastante atenção na terceira pergunta. A terceira pergunta é: o resultado do processo em andamento pode prejudicar a relação jurídica com o terceiro? Deixa eu voltar um pouquinho para o exemplo da alocação. No exemplo da alocação que nós acabamos de ver, o resultado do processo pode afetar a sublocação, prejudicar a sublocação? Sim, porque se procedente a ação de despejo, a sublocação desaparece, fica rompida. Existe uma relação de prejudicialidade, no sentido de que, se acolhida a ação de despejo, está prejudicada a sublocação. Agora vamos voltar, por exemplo, da dívida. Me respondam o seguinte: se esta ação for julgada improcedente, a dívida Y continua existindo? Sim. No mesmo valor? Sim. Se esta ação for julgada procedente, a dívida Y continua existindo? No mesmo valor? Sim. Então, reparem numa coisa importante, é uma sutileza, mas é fundamental. A procedência ou improcedência desta ação não tem relação de prejudicialidade com a dívida Y. O que eu concordo que vocês podem dizer é o seguinte: o resultado desse processo não vai afetar a dívida Y, pode afetar o patrimônio do devedor, mas não a dívida. O interesse, portanto, que há aqui não é um interesse jurídico. Para que houvesse interesse jurídico, seria preciso que o resultado desse processo afetasse a dívida. O interesse que existe aqui é um interesse meramente patrimonial, econômico, não jurídico. Não é? Portanto, a resposta à terceira pergunta,
Repito, qual é a terceira pergunta? O resultado do processo pode prejudicar a relação jurídica com o terceiro? Resposta, não. E se não, ele não será admitido como assistente. Será que deu para acompanhar? Se deu, gente, antes de dar um terceiro exemplo, que eu já vou dar daqui a pouquinho para vocês, deixa eu contar um segredo sobre assistência simples. Muito importante. O processo civil brasileiro, o processo civil, não é uma invenção da cabeça das pessoas. Até é, mas o processo civil não surge do nada. As coisas não são criadas abstratamente, sem sentido. Quando o legislador criou a assistência simples, isso que nós estamos estudando, o que o legislador percebeu? Por que se criou essa figura da assistência simples? O que o legislador percebeu é que existem no Brasil, relações jurídicas que são diferentes umas das outras, mas são interligadas, derivadas umas das outras. Talvez o exemplo mais evidente que eu possa dar a vocês seja, imaginem um contrato de locação e um contrato de sublocação. São ou não são dois contratos diferentes? São, mas não são absolutamente independentes, eles são interligados. De tal sorte que não é possível mexer em um sem repercutir no outro. Não dá para romper a locação sem igualmente romper a sublocação. Então é engraçado, porque são dois contratos diferentes, não tem dúvida. Mas por conta dessa interligação, dessa derivação de um em relação ao outro, se mexe num, afeta o outro. E aí, o legislador pensou, que meio nós vamos criar para permitir que o terceiro, titular da relação interligada, possa ser admitido no processo. Foi então que o legislador bolou a figura da assistência simples. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, às vezes, existem relações jurídicas que, embora diferentes, são como dois fios de uma teia de aranha. Interligados. Não dá para a gente romper um sem romper o outro. Eu gosto muito da imagem também, que eu lembro sempre para os alunos, porque, pelo menos eu me lembro bem, daquele jogo de varetas. Existe isso ainda, não existe? Coloridas, que a gente solta. E qual é a graça? É que às vezes algumas varetas são ficam tão ligadas umas nas outras, que é impossível mexer numa sem mexer na outra. Ora, se nós entrarmos com uma ação envolvendo uma das varetas, quem é que pode entrar como assistente simples? O titular de uma outra vareta, uma vareta diferente, mas que está tão interligada com a primeira, que não é possível mexer numa sem repercutir na outra. Estão entendendo? Sei que a imagem é um pouco ridícula nessa altura da vida, né? Mas tem certas imagens que ajudam a gente a compreender melhor determinados assuntos. Acho que com essa imagem que eu formulei agora para vocês, dá para entender por que no exemplo da sublocação se admitia assistência e no da dívida não. Porque pensem, no primeiro exemplo, o contrato de locação e o contrato de sublocação eram dois contratos diferentes, mas interligados. Tem relação de interdependência de um com o outro, se romper um prejudica o outro. No segundo exemplo, o que nós temos são duas dívidas autônomas, independentes, que não são interligadas. Então, não dá para admitir o titular da segunda dívida como assistente numa ação de cobrança da primeira dívida. Tá? Eu estou falando isso para que vocês entendam, eu não quero que vocês só decorem as regrinhas, é importante que vocês entendam o que está por trás do fenômeno da assistência. Senão, o processo civil não faz sentido. Fica só um monte de regras. Deu para entender até aqui? Então, com base nisso, eu vou dar um terceiro exemplo mais difícil. Que acho que agora vocês têm melhores condições de responder.
Vamos imaginar a seguinte situação, que A seja vítima de um acidente de trânsito e promova uma ação contra B, o causador, ação naturalmente de indenização. Tá? Situação banalíssima também. Tá? Então a ação é de A com B, por conta de acidente de trânsito. Agora, muito importante, gente, olhem aqui, senão vocês vão confundir. Imaginem que B tenha com C um contrato de seguro. Então, C é a seguradora. Seguradora. Na prática, quando isso acontece, o que é o mais comum? O que acontece com mais frequência? Se o réu tem um contrato de seguro e está sendo demandado, normalmente o que ele faz é ele, réu, toma a iniciativa de forçar a vinda da seguradora para o processo. Por meio de uma figura de intervenção de terceiros, que nós não estudamos ainda, mas vamos estudar em breve, que é a denunciação da lide à seguradora. Tá? Então, isso é o que normalmente acontece. Agora, essa denunciação da lide, nesse caso nós vamos ver, é uma denunciação da lide que a parte faz se ela quiser. Claro que quem tem seguro normalmente faz, é o mais comum. Mas já vi casos na prática que o réu acha que tem tanta razão, tem tanta certeza que vai ganhar a ação e quer ficar com os bônus do seguro, que ele nem faz a denunciação do segurador. É uma opção. Tá? Então, assim, se ele quiser fazer a denunciação da lide, ele pode. Mas se ele não fizer, azar dele. O que significa dizer, se ele não fizer a denunciação da lide, que a seguradora vai ficar como terceiro. Tá? Só que pensem, a seguradora é um terceiro, mas a seguradora não é indiferente ao resultado desse processo. Por que não? Que resultado a seguradora vai torcer para que venha ao final? Claro que a seguradora vai torcer pela improcedência, por uma razão simples. Se for improcedente, o segurado, causador do acidente, não vai se voltar depois contra ela numa outra ação autônoma, de regresso. Ao passo que se for procedente e B tiver que pagar, o que ele vai fazer na sequência? Mover uma ação de regresso contra a seguradora. Como é que estamos até aqui? A minha pergunta é, esta seguradora, que não foi denunciada, que está fora, ela pode tomar a iniciativa de pedir para entrar na condição de assistente? Sim ou não? Nós devemos fazer 3 perguntas. Todas elas muito fáceis agora, eu espero que sejam. Bom, primeiro, tem o terceiro relação jurídica com alguma das partes? Tem. Tá. Qual relação jurídica? É um contrato de seguro. Só que eu preciso especificar aqui, né? Ela tem relação jurídica com uma das partes, porque ela tem um contrato de seguro que lhe dá direito de regresso. Porque, é claro, se fosse um contrato de seguro por incêndio, ou um contrato de seguro por, sei lá, perda de objeto, não adiantaria nada. Não, o que nos interessa aqui é que existe um contrato de seguro por acidente de trânsito, danos decorrentes de acidente de trânsito. Tá? Então, é um contrato de seguro que dá direito de regresso. Pergunta número 2. Essa relação jurídica é diferente da que está sendo discutida no processo? Claro, aqui é uma relação contratual, aqui é uma relação extracontratual, é um acidente de trânsito. Aí vem a terceira pergunta, que é sempre a mais importante. O resultado desse processo guarda relação de prejudicialidade com eventual direito de regresso? Sim ou não? Gente, relação direta, né? Porque se procedente, tem direito de regresso. Se improcedente, desaparece o direito de regresso. Tá? Então, não sei se vocês percebem, voltando ao nosso panorama aqui. Vocês concordam se eu disser que nós estamos diante de 2 relações jurídicas interligadas? Quais? Um acidente de trânsito e um seguro protetivo de quê?
de acidente de trânsito. Então, são duas relações jurídicas interligadas. O acidente e o seguro por acidente. Se mexe em um, prejudica, o outro afeta, o outro repercute no outro. A seguradora pode entrar, sim, como assistente. Tudo bem? Depois de todos esses exemplos, eu acho que nós já estamos em condições, já temos elementos agora, se vocês me permitem, para oferecer uma definição de quem pode entrar como assistente simples no processo. Tá? Não copiem ainda, eu vou falar quem pode ser assistente simples. Vocês vão me dizer se entendem essa frase, depois, se for o caso, eu dito. Se eu disser assim, pode entrar como assistente simples o terceiro, que tem relação jurídica com uma das partes, diferente da que está sendo discutida no processo, mas que pode ser prejudicada pelo resultado final do processo. Engraçado, professor, você formulou esse conceito, eu achei ele meio familiar. Terceiro, que tem relação jurídica com uma das partes, diferente da que está sendo discutida no processo, mas que pode ser afetada pelo resultado. Claro que é familiar, gente. Nesse conceito, vocês devem estar identificando agora em forma de prosa aquilo que antes eu fiz sob a forma de 3 perguntas. E agora eu consigo explicar para vocês de onde surgiram essas 3 perguntas. As 3 perguntas eu não inventei. De onde que eu tirei essas 3 perguntas? Eu peguei o conceito de assistente simples e, por razões didáticas, eu quebrei o conceito de assistente simples em 3 partes, formulando a vocês 3 perguntas, que agora no final a gente reagrupa. Tá? Então, se vocês quiserem copiar, pode entrar como assistente simples o terceiro. Pode entrar como assistente simples o terceiro, que tem relação jurídica com uma das partes. Diferente daquela que está sendo discutida no processo. Discutida no processo. É o terceiro, que tem relação jurídica com uma das partes, diferente daquela discutida no processo, mas que pode ser prejudicada pelo resultado final. Tá? Eis aí as nossas 3 perguntas, agora reunidas numa única frase. Tudo bem? Gente, agora eu vou falar, vocês começar a falar da segunda espécie de assistência, que é a assistência litisconsorcial. Vocês vão ver, gente, que ela cabe, ela foi bolada, ela foi imaginada para atender a uma situação completamente diferente daquela da assistência simples. Só lembrando, a assistência simples pressupõe o quê? 2 relações jurídicas diferentes, porém interligadas. Quem é que pode entrar, então, como assistente simples? O terceiro, que é titular de uma relação jurídica que não é discutida no processo, mas que é com ela interrelacionada, interligada, e que, portanto, pode ficar prejudicada pelo resultado do processo. Esse é o assistente simples. O assistente litisconsorcial existe numa situação muito diferente. Mas uma situação que eu fico bastante à vontade para examinar com vocês, porque se vocês tiverem boa memória, vocês vão se lembrar de que em aulas recentes eu acabei abordando, en passant, a figura da assistência litisconsorcial. Professor, quando mesmo? Será que vocês se lembram quando nós estudamos as condições da ação, que eu falei da legitimidade? Eu me lembro, como se fosse ontem, de ter dito a vocês o seguinte: cuidado,
Porque o grande problema do nosso processo civil é que, em vez de uma espécie de legitimidade, uma categoria de legitimidade, que é a normal, comum, o nosso código previu uma segunda categoria de legitimidade, excepcional, é verdade, que depende de lei, mas que existe, que é a legitimidade extraordinária. Na legitimidade extraordinária, quando eu tratei desse assunto com vocês, eu disse o seguinte, que nós vamos ter uma pessoa indo a juízo em nome próprio, ele como parte, porém, em defesa de um interesse, de um direito que é alheio. O que significa que haverá, dentro da legitimidade extraordinária, sempre uma dissociação entre dois personagens. Quais? De um lado, aquele que é parte sem ser titular do direito, e que por isso mesmo vai ser designado por substituto. Estão lembrando disso? Não estou recordando disso à toa, para enrolar, porque vocês vão ver que tem a ver com o nosso tema. E existe o segundo personagem, que é aquele que não é parte, portanto é um terceiro, mas que é o titular, verdadeiro titular do direito que está sendo discutido, e que é o substituído. Essa criatura vai ter muita importância para nós, o substituído. Porque, veja, ele não é parte. Quem é parte é o substituto. O que significa que ele é um terceiro. Só que ele é um terceiro que ele é o próprio titular do direito que está sendo discutido. Só não figurando como parte exatamente porque se está no campo da legitimidade extraordinária. Mas a relação jurídica discutida aqui é dele, é desse terceiro. Ora, uma vez que ele é o próprio titular do direito discutido, e que ao final nós até vimos vai ser atingido pelo quê? Pela coisa julgada material, será que ele pode entrar para ajudar o substituto? Não sei se vocês se lembram dessa aula, que foi mais para o começo do ano, mas a resposta é sim. Eis aí a hipótese de cabimento de assistência litisconsorcial. Assistente litisconsorcial. Eu me lembro, quando tratei desse assunto com vocês, de ter dito, então, quando nós formos estudar a intervenção de terceiros, se eu for voltar a isso, nós vamos chegar à conclusão brilhante de que este fenômeno chamado assistência litisconsorcial só existe, pressupõe que nós estejamos no campo da legitimidade extraordinária. Sim. Antes de dar um exemplo concreto para vocês, gente, deixa eu agora, já de cara, antes de avançar, dar uma visão panorâmica dos dois tipos de assistência. No final das contas, o que é assistência? É a possibilidade de alguém, de um terceiro, entrar para ajudar uma das partes. Agora, a lei previu que isso pode se dar em duas hipóteses. Tem duas situações que permitem a um terceiro entrar para ajudar uma das partes. Quais são essas duas hipóteses? Pode ser que o terceiro não seja o titular da relação que está sendo discutida, mas ele seja o titular de uma relação interligada e que pode ficar prejudicada. Nesse caso, ele deve ser aceito? Sim, mas ele será aceito como assistente? Simples. Mas pode ser também, gente, nosso ordenamento admite que esse terceiro não seja titular de uma relação interligada, não seja titular de uma relação paralela. O terceiro seja o titular da própria relação jurídica que está sendo discutida no processo. O que só é possível, naturalmente, quando a gente está no campo da legitimidade extraordinária. Se o terceiro for titular não de uma relação interligada, mas da própria relação discutida, ele vai ser admitido, sim, não na qualidade de assistente simples, mas sim na qualidade de assistente litisconsorcial. Então, por exemplo, e aí nós vamos ver, por exemplo, que do ponto de vista prático há grandes diferenças. Qual dos dois, de antemão, qual dos dois vocês acham que há de ter mais poderes no processo? O simples ou o litisconsorcial?
Naturalmente que o litisconsorcial. Por quê? Porque é dele o direito que está sendo discutido. Veja se vocês entendem essa frase que muita gente fala sem dar maiores explicações, mas eu acho que agora vocês têm condições de entender. Enquanto o assistente litisconsorcial tem um interesse direto no processo, o assistente simples tem um interesse derivado, indireto no processo. Não é à toa que o litisconsorcial tem mais poderes que o simples. Nós vamos ver outra frase que muita gente usa, sem dar maiores explicações. Enquanto o assistente litisconsorcial é atingido diretamente, o assistente simples é atingido reflexamente. Agora está dando, espero que esteja dando para entender tudo, né? Do porquê disso. Querem ver? Vamos aprofundar um pouquinho mais no litisconsorcial. Vamos pegar um exemplo concreto. Vocês lembram qual é o exemplo mais banal de legitimidade extraordinária que eu já dei 1000 vezes para vocês? O condomínio, né? Acho que... Então, para dar 1001 vezes, imagine um condomínio de A, B e C, em que naturalmente cada um é dono de uma fração ideal. 1/3 de cada um, vamos supor. 1/3, 1/3, 1/3. E que haja aqui uma invasão. Né? De tal sorte que eles queiram... haja necessidade de mover contra o invasor uma ação reivindicatória. Bom, agora vamos por partes. Primeiro, e é bom porque vocês vão estar com a memória bastante fresca. É possível que os três amigos, bem relacionados, etc., proponham juntos a ação? Sim ou não? Sim. Claro que se os três propuserem juntos, a gente nem entra no campo da legitimidade, propriamente, nem precisou se valer da legitimidade extraordinária, porque os três estão propondo juntos. Agora, se eles propuserem juntos, que fenômeno haverá aqui? Acabamos de estudar, terminamos hoje essa matéria. Qual é, se eles propuserem juntos, os três como autores, que fenômeno haverá aqui? Litisconsórcio. Mas eu me lembro de ter dito a vocês que nos casos em que a lei admite legitimidade extraordinária, em que há possibilidade só de um vir, mas todos vêm juntos, forma-se uma combinação que é bastante rara. Que tipo de litisconsórcio haverá? Que dê até esse exemplo. Se eles propuserem juntos, haverá um litisconsórcio. Como o imóvel é uno e indivisível, litisconsórcio unitário. E como eles têm a possibilidade de propor sozinhos a ação, litisconsórcio facultativo unitário. Então, se eles propuserem juntos, litisconsórcio facultativo unitário. Combinação, aliás, que só é possível quando se está diante de hipóteses em que cabe a legitimidade extraordinária. Tá? Agora, vamos supor que eles não queiram propor juntos. Não se dão bem, ou não combinaram. Se eles não propuserem juntos, e a ação for proposta só por um, só por um, por exemplo, só por A, respondam com cuidado. O A vai propor essa ação sozinho, a lei permite, mas ele vai propor em defesa só da sua fração ideal ou de tudo? De tudo, da parte dele e da parte dos outros dois. O que significa dizer que ele está defendendo, olha aqui, ele está defendendo em nome próprio a sua fração, mas está defendendo também em nome próprio as duas outras frações que pertencem a B e C. O que significa que B e C são substituídos. Se eles quiserem entrar a posteriori, eles podem? Só que se eles entrarem a posteriori, eles não podem mais ser chamados de litisconsortes. Que nome eles ganharão se eles entraram a posteriori? Assistentes litisconsorciais. Vejam que agora eles não têm uma relação jurídica reflexa com o processo. Eles são titulares do próprio imóvel, do próprio direito que está sendo discutido. Né? Vocês sabem que eu vou contar para vocês também uma coisa interessante. Gente, como é que estamos até aqui? Sobrevivendo?
Nós estamos entrando em assuntos complexos do processo civil. Vocês sabem que, só contando aqui, porque acho que vocês vão entender e vão gostar. Uma vez eu fui assistir eu estava participando de uma mesa, tinha um palestrante de processo civil, e o palestrante estava falando, é um grande processualista brasileiro, e ele falou uma frase curta, sintética, que eu percebi a hora que ele falou que pouca gente entendeu. Mas eu acho que se vocês estivessem hoje em dia nessa plateia, vocês teriam condições de entender a frase dita por esse grande processualista. Eu vou dizer a frase, não copie ainda, depois se for o caso eu digo. Mas o grande processualista disse o seguinte, o que é um assistente litisconsorcial? Ele disse, no fundo, geralmente um assistente litisconsorcial é um litisconsorte facultativo, unitário, ulterior. Será que dá para tentar entender o que ele disse? Na verdade, se nós voltarmos para o nosso exemplo aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, se os três entrarem concomitantemente, juntos, desde o começo, aí eles não serão assistentes. Como eles estão entrando juntos, eles são litisconsortes, mas litisconsortes facultativos unitários. Tá? Agora, se os outros dois entrarem ulteriormente, posteriormente, pelo simples fato de terem entrado depois, eles não podem mais ser chamados de litisconsortes. Aí eles adquirem a condição de assistentes litisconsorciais. Daí que o grande professor diz, um assistente litisconsorcial era alguém que podia ter sido litisconsorte facultativo unitário. Mas como ele entrou ulteriormente, ele não é chamado de litisconsorte, mas sim de assistente litisconsorcial. Entendeu? Repito, o assistente litisconsorcial seria o assistente litisconsorcial seria um litisconsorte facultativo unitário ulterior. Tanto que daqui a pouco nós vamos ver quais são os poderes do assistente litisconsorcial e vocês vão descobrir, sabe o quê? Que os poderes do assistente litisconsorcial são exatamente os mesmos poderes de um litisconsorte, com a ressalva de que ele pega o processo no estado em que o processo se encontra na hora que ele entra. Interessante essa distinção, né, da assistência simples e da assistência... Aí a gente começa a entender que as pessoas que criaram o processo civil tinham uma certa lógica, não criaram essas figuras para dificultar a nossa prova no dia do concurso. Né? Tudo bem? Bom, agora que a gente sabe identificar quando que um terceiro pode ser assistente simples, quando que ele pode ser assistente litisconsorcial, vamos enfrentar, sim, a tarefa dos poderes de cada um. O que cada um, a partir do momento que é admitido, o que cada um pode fazer no processo. Bom, com relação ao assistente litisconsorcial, eu acabei praticamente me antecipando. Assistente litisconsorcial, a partir do momento que ele entra, o litisconsorcial, a partir do momento que ele entra, esqueçam que ele é assistente. O assistente litisconsorcial, a partir da hora que ele entra, é tratado como litisconsorte, passando a ter os mesmos poderes que os demais. Claro, com a ressalva de que, como ele entra posteriormente, ele pega o processo, ele pega, como se diz, o bonde andando, né? Então, o que ficou para trás, paciência. Né? Mas, assim, dali para diante, ele é tratado como parte. Tanto assim, gente, até uma curiosidade aqui, que eu acho que pode ser útil para vocês. Tanto assim, o que acontece é o seguinte, se A promove uma ação contra B, que contrata o advogado X, A move uma ação contra B que contratou o advogado X. Se mais tarde C ingressar como assistente litisconsorcial e contratar o advogado Y, sabem o que a jurisprudência absolutamente pacífica entende? Como o assistente litisconsorcial é tratado como litisconsorte, tem poderes de litisconsorte,
E como eles têm advogados diferentes, o que acontece quando há no processo litisconsórcio com advogados diferentes? Eles passam a ter todos os prazos em dobro. Né? Então, essa regra se estende também ao assistente litisconsorcial. Mais uma prova de que o assistente litisconsorcial é tratado como parte, depois que entra. Professor, e o assistente simples? Que a gente vai ter que, vamos ver se dá tempo de falar hoje, se não der a gente continua na próxima aula. O assistente simples tem menos poderes do que a parte, claro. Afinal de contas, não é dele o direito que está sendo discutido no processo. Ele só é titular de uma relação interligada. Então, quais são os poderes que eles têm? Veja se vocês entendem. Eu vou falar, depois eu explico. O assistente simples pode praticar no processo todos os atos que ele queira, desde que não haja vedação do assistido. Já explico, mas por enquanto gravem isso. A limitação que o assistente simples sofre é de que ele pode ir praticando os atos que ele quiser. Mas o assistido, a parte a quem ele assiste, tem poder de veto sobre os atos do assistente simples. Por exemplo, o assistente simples pode recorrer? Pode, mas se o assistido peticionar dizendo, não quero esse recurso, não quero que esse recurso siga adiante, prevalece a vontade do assistido e aquele recurso tem que ser indeferido. Coisa que não acontece com o assistente litisconsorcial. O litisconsorcial tem absoluta independência. Ele é tratado como parte autônoma. Mas o assistente simples tem essa limitação. Vamos usar a seguinte imagem para ajudar a gravar. Imaginem uma balança de pratos. Né? Assim que chama, né? Tipo aquela balança da justiça. Se nessa balança nós colocarmos de um lado a vontade da parte e a vontade do assistente litisconsorcial, o que acontece? Equilibra, os dois têm o mesmo poder. Mas se nós colocarmos a vontade da parte e a vontade do assistente simples, a da parte pesa mais. A da parte vale mais. O que significa dizer que, se o assistido for um chato, ele pode vedar completamente a atuação do assistente. Tudo que o assistente pratica, vem o assistido e diz, não quero, não quero, não quero. O assistente simples acaba tendo a sua atuação completamente cerceada. É claro que isso é muito raro de acontecer na prática, porque o assistente simples entra para ajudar o assistido. O que significa dizer, naturalmente, que os atos do assistente simples, na imensa maioria das vezes, são atos muito bem-vindos e muito bem aceitos pelo assistido. Tá? Mas se ele for um chato, repito, ele pode vetar tudo. Afinal de contas, é o direito dele que está sendo discutido, e não o do assistente. Tá? Eu não terminei ainda, gente, os poderes, ainda tem outras coisas para falar dos poderes do assistente, mas estão me avisando aí do final do nosso horário, e não dá para eu entrar no que eu quero entrar agora, senão a gente vai interromper. Então, assim, na próxima aula a gente volta a abordar os poderes do assistente simples e os poderes do assistente, sobretudo do simples, que tem essas limitações, porque eu quero ver com mais detalhes com vocês como é que é isso de os atos por ele praticados poderem ser vetados. Mas isso a gente vai ter que deixar para a próxima aula. Hoje vocês já tiveram bastante assunto para estudar. Até a próxima.